O que aconteceu foi que, quando a gente chegou nos Estados Unidos, em agosto, eu tenho 2 filhos. Hoje eles têm 14 e 11, mas naquele momento tinham 13 e 10. Então, Donald Trump vence a eleição e, antes de tomar posse, naquele período, né, de transição, ele me perguntou uma vez: papai, o que vai acontecer com a gente quando o Trump assumir? Muito bem. Vários meses depois, já com Donald Trump no poder, um dia ele volta para casa super abalado, e foi muito difícil tirar dele o que tinha acontecido, e ele conta depois a história que eles estavam brincando no pátio, no recreio, e aí, em um momento do recreio, tem uma disputa de bola, aquela coisa absolutamente normal, e nessa disputa, um coleguinha fala para ele: tomara que você seja deportado. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Olá, todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira, editora-chefe do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da parceria entre o OPEU e o Chutando a Escada. Hoje, eu e Yasmin Reis, também pesquisadora do OPEU, conversamos com Jamil Chad, jornalista experiente, premiado, com mais de 2 décadas de cobertura internacional, morando em Genebra e, desde o ano passado, nos Estados Unidos. Jamil é colunista em vários veículos brasileiros e internacionais, é autor de 9 livros, 2 deles finalistas do Jabuti, e participou de um momento importante da história recente brasileira, como um dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade. Hoje, ele conta um pouco do livro que ele acaba de lançar pela editora Nós, Tomara que Você Seja Deportado, uma viagem pela distopia americana. O Jamil, ele é um velho amigo do Chutando a Escada, né? Já esteve aqui em 2017, 2018, 2020, para falar de outros livros dele e que tratam de temas tão diversos como futebol e corrupção, crise econômica na Europa, migração, direitos humanos, guerras, enfim, a lista segue. Se você ainda não escutou os episódios, vai lá. E a minha sugestão é escutar em sequência cronológica mesmo, porque ajuda a ter uma ideia da passagem do tempo e dos acontecimentos mais relevantes no país e na política internacional nos últimos anos. Jamil, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você de volta. Tatiana, Yasmin, muito obrigado pela acolhida. O bom de ouvir o podcast nessa organização que você sugeriu é que quem for ouvir os primeiros vai ver que eu não tinha cabelo branco. Então, tá tudo bem, desde o começo. Olá, pessoal, me chamo Yasmin Reis, sou pesquisadora do OPEU e doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional Santiago Dantas. É um prazer estar aqui com a Tatiana, com o Jamil, muito obrigada. Eu ia começar pelo livro, mas eu queria antes aproveitar esse gancho da passagem do tempo. No seu último episódio no Escada, em 2020, a conversa foi sobre a política externa brasileira do desgoverno, enfim, né? Jair Bolsonaro e a agenda da extrema-direita. Hoje você vem aqui para uma conversa sobre os Estados Unidos de Trump, que está levando à frente como um rolo compressor desenfreado, o que você lá atrás, em 2020, né, para se referir ao governo Bolsonaro, classificou como um plano organizado, com muita estratégia e que não é loucura, né, a despeito do que possa parecer ou do que o senso comum, né, veja de forma mais imediata. E aí eu queria saber como que está sendo a repercussão, né, nos bastidores das organizações internacionais que você frequenta, da reação do presidente Lula, do Alexandre de Moraes, ministro do STF, do Brasil, enfim, a pressão do Trump. E aí eu não estou falando só em relação à pressão das tarifas, né, mas dessa clara continuidade de tentativa de golpe no país. Sem dúvida, você tem toda a razão em fazer essa relação entre o que era o governo Bolsonaro e o que nós estamos vendo agora. Ali eu já deixava muito claro, alertava,
que não adiantava a gente pensar que bastava a gente fazer memes, rir deles, zombar da suposta, do suposto amadorismo, que isso era suficiente para lidar com a extrema-direita. Não, no que nós vimos naquele momento, o que nós estamos vendo hoje, é que sim, eles são extremamente organizados, eles têm muito dinheiro e eles não têm, vamos dizer assim, um limite no tempo. Ou seja, não é a derrota numa eleição que termina um movimento. Isso ficou muito claro agora, né? Tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump já perderam eleições, mas o projeto continuou e eles voltaram. No caso, Trump voltou. No caso do bolsonarismo, ele nunca foi embora, apesar de a gente falar, não, Bolsonaro perdeu a eleição. Verdade, Bolsonaro perdeu a eleição. Mas dá uma olhada no mapa do país, quantos governadores são bolsonaristas? Quantos prefeitos de grandes cidades são bolsonaristas? Pior, quantos bolsonaristas estão na Câmara dos Deputados e no Senado? Então, o bolsonarismo não acabou de forma alguma. Então, é muito importante a gente ver essa continuidade do tempo. O que acontece hoje é que no governo americano existe uma pressa muito grande para implementar tudo aquilo que eles não conseguiram implementar no primeiro mandato, em parte por conta da pandemia. A pandemia veio e suspendeu muito vamos dizer assim, da estratégia da extrema-direita mundial. Agora, o que acontece é que nós estamos nesse período de 2 anos de intervalo entre uma eleição americana e a eleição brasileira. Muito bem. O que é que o mundo olha, ou de que forma o mundo acompanha justamente essa relação? Primeiro, como fará uma democracia de um país emergente, no caso o Brasil, para frear uma ofensiva da extrema-direita mundial? Então, esse é vamos dizer assim, a pergunta que todos fazem. Uma coisa é você atacar, vamos dizer assim, o Brasil. Outra coisa é você atacar a França, a Alemanha. Obviamente, tem um outro componente nessa história. No caso brasileiro, nós sabemos que, claro, tem toda uma fragilidade econômica, tem, obviamente, problemas sociais muito profundos, e aí, claro, existe uma ambição americana de retomar algum tipo de influência no Brasil, por meio, claro, de uma vitória na presidência. Então, o mundo olha, em primeiro lugar, como que a extrema-direita atua no Brasil em conexão com os Estados Unidos. Ponto número 1. E ponto número 2, o mundo quer saber como é que sobrevivem as democracias. Como morrem, a gente já sabe, né? Tem até livro escrito sobre isso. Agora, a pergunta é como sobrevivem as democracias. E aí, claro, o que está acontecendo no Brasil é fundamental para todo mundo, para a extrema-direita, para os americanos, para as democracias. Então, o Brasil passou a ser uma espécie de peça estratégica, uma espécie de campo de testes para todos esses atores. O que acontecer no julgamento de Jair Bolsonaro, não só, eu diria, dentro do STF, mas a repercussão na sociedade, o impacto político, tudo isso vai contar justamente nesse grande teste da democracia. Lembrando que a democracia hoje vive uma situação de encolhimento no mundo inteiro. E, claro, o Brasil virou, basicamente, a bola da vez. Yasmin, me ocorreu aqui, antes da gente seguir para o livro do Jamil, que isso conversa diretamente com a pesquisa que a gente está fazendo, né, de doutrina Monroe e atualização dessa doutrina, e conversa também com a pesquisa da sua tese, não é? Sim, sim, bastante, sobretudo pela questão da retomada da América Latina. E aí o Brasil sendo esse componente interessante, de como, apesar, né, da doutrina Monroe e depois do Colorado Roosevelt e seguintes ações intervencionistas, né, que os Estados Unidos teve na região, como ele quer resgatar a sua esfera de influência, como essas medidas também se fazem como uma ferramenta, um mecanismo de presença norte-americana na região. Também podemos ver agora com a recente questão da Venezuela, também trazendo, né, para essa conjuntura da semana, em que ele envia, né, as tropas com a justificativa de combate ao narcotráfico, também como um desses instrumentos da materialidade dessa esfera de influência, né, norte-americana, também entre múltiplos fatores, né, a questão da presença chinesa também, que foi no primeiro governo Trump uma das narrativas e que agora ele surge com essa nova narrativa muito bem
colocada pelo Jamil, né, que não deu tempo dele concluir no seu primeiro governo, e ele traz muito desse resquício da agenda para esse segundo governo de uma forma muito mais incisiva. Frente a isso, né, acho que um dos temas que vem de forma muito forte, muito latente nesse segundo governo é a articulação que ele faz, né, o crime organizado, o narcotráfico, mas também essa questão do imigrante, que ele vai tentar constantemente associar a essa narrativa, né, que o imigrante, como essa ameaça interna, não só à economia, mas também utilizando a narrativa do crime organizado. E aí eu acho que dialoga muito, né, com o tema do livro do Jamil. E aí eu queria, né, fazer a pergunta de como surgiu a ideia, né, para o seu livro nesse novo contexto. Olha, Yasmin, eu estava nos Estados Unidos, de fato, a gente se mudou com a família toda para Nova York, e foi em agosto do ano passado. Não foi para escrever o livro, mas você sabe qual é o problema do repórter, né? O repórter não tem um horário, ele não termina às 5 da tarde. As evidências, elas te chamam, basicamente, para escrever. E eu entendi que ali tinha uma coisa muito profunda acontecendo, que antes mesmo da eleição acontecer, que era justamente uma crise existencial de uma sociedade que, como você colocou, tem a palavra hegemonia como um dos centros, né? A doutrina Monroe, ou o Destino Manifesto, tantas outras, vamos dizer assim, missões que aquela civilização acredita ou se deu, né? Ninguém otorgou a eles essa missão, foram eles mesmos que disseram que tinham essa missão no mundo ou na América Latina. E aí eu entendi que eu precisava, pelo menos, começar a registrar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu, então, no fundo, fiz um diário a partir dessas viagens todas. Foram mais de 15 estados, milhares de quilômetros, desde a fronteira com o México até, obviamente, as grandes cidades, passando por áreas extremamente pobres, no Mississippi, Alabama e outros estados. Então, foi uma tentativa de fazer uma espécie de diário. Seria muita arrogância da minha parte achar que um ano depois tenho todas as explicações sobre a sociedade americana. Obviamente que eu não tenho, né? E não pretendo ter. Eu, inclusive, evitei no livro a palavra conclusão, conclusões. Né? Não posso tirar conclusões, eu posso, no máximo, constatar fatos, relatar fatos, trazer esses fatos para um leitor brasileiro que tem um interesse em saber como as democracias são abaladas quando as questões sociais não são cumpridas, quando não há, basicamente, uma democracia para todos, de fato, onde os direitos humanos são apenas direitos fictícios que chegam apenas uma parcela da sociedade. Então, é isso. O livro, no fundo, é esse diário. O Walter Salles, que faz o prefácio, ele diz, inclusive, que é uma espécie de sismógrafo, né? E eu acho que ele acertou na palavra. Por que eu acho que ele acertou? Porque o livro tenta ir lá e ver o tamanho do terremoto. Só isso. Né? Eu não tive pretensão nenhuma de... são vocês na academia que têm, talvez, a capacidade de chegar a alguma teoria, alguma constatação um pouco mais formal em relação a tudo isso. Da minha parte, o que eu tive que fazer, que eu acho que eu fiz, o que tentei fazer foi trazer fatos, trazer histórias de pessoas que possam ajudar a gente a entender e fazer um alerta para nós mesmos no futuro. No futuro quando? 2026, agora na eleição. Né? O que é que está em jogo exatamente no Brasil e de que forma que a gente vai lidar com tudo isso. E um dos pontos, né, que mais chama atenção quando a gente vê o livro, e aí vou assistir recentes entrevistas suas, você também já falou sobre essa temática, mas aqui queria que você contasse um pouco para os ouvintes do Chutando a Escada a origem do título do livro, porque é um título bem forte. É um título bem forte. Às vezes pode dar a impressão de que ele remete a um livro que é sobre imigração. Não é um livro sobre imigração, é também sobre imigração, obviamente, mas não é um livro sobre a imigração. O que aconteceu foi que, quando a gente chegou nos Estados Unidos, em agosto, eu tenho 2 filhos. Hoje eles têm 14 e 11, mas naquele momento tinham 13 e 10. O menor
tinha muita preocupação. Afinal de contas, a gente estava saindo da Suíça com aquelas vaquinhas, com aquele cenário perfeito, muito tranquilo, que nada acontece há 700 anos. Né? Eu brinco que o último evento na Suíça foi há 700 anos e o problema social do país somos nós. Então, imagina só, não temos, né, problema algum. E eles saem dessa realidade e vão para o centro de Manhattan. E aí, obviamente, é uma mudança muito grande. E quando a gente chega em agosto, ainda tinha talvez uma esperança de que a Kamala Harris fosse a vencedora, de que os americanos não errariam pela segunda vez votando por Donald Trump, etc. Isso tudo se provou muito uma ilusão, né, no fundo. E o menor, quando então Donald Trump vence a eleição, e antes de tomar posse, naquele período, né, de transição, ele me perguntou uma vez, papai, o que vai acontecer com a gente quando o Trump assumir? Eu pensei, não, ele só está preocupado, porque, claro, né, toda essa transformação na vida dele. Não, falei para ele, não vai acontecer nada. Vocês vão na escola, seu pai tem visto, tem trabalho, a sua mãe tem visto, tem trabalho, ou seja, não tem motivo nenhum para se preocupar. Muito bem. Vários meses depois, já com Donald Trump no poder, um dia ele volta para casa super abalado, e foi muito difícil tirar dele o que tinha acontecido, e ele conta depois a história que eles estavam brincando no pátio, no recreio, e aí, em um momento do recreio, tem uma disputa de bola, aquela coisa absolutamente normal, e nessa disputa, um coleguinha fala para ele, tomara que você seja deportado. E aí, ele leva um susto, e, obviamente, ele entende que nós não fazemos parte daquela sociedade, ou para alguns daquela sociedade, o imigrante, tomara que você seja expulso daqui, né? Tomara que você sequer faça parte aqui, não do nosso recreio, nem só da nossa escola, na verdade, do nosso país, né? Então, ele entendeu ali que tinha uma coisa muito séria. E, na verdade, de uma certa forma, eu também me sinto culpado por ter iludido a ele, né? Quando eu disse para ele que não vai acontecer nada contigo. Aconteceu, né? Claro, minúsculo, nada em comparação a tudo que acontece com os imigrantes brasileiros e latinos e de tantas outras nacionalidades. Mas ali ficou claro para mim, Yasmin, que quando você autoriza o ódio como líder, né, de um país, como líder de uma comunidade, ou líder religioso, quando você autoriza o ódio, a xenofobia, o racismo e todos esses outros aspectos, é imprevisível onde ele pode chegar. É imprevisível de que forma ele vai se expressar na vida cotidiana das pessoas. Nesse caso específico, foi um pátio de um colégio progressista, de uma cidade progressista. Ou seja, né, não era nem sequer num bolsão trampista e que ele era o único latino, nada disso, absolutamente nada disso. Né? Era uma cidade totalmente comprometida, eu diria quase, em frear o trumpismo. E, inclusive, ali, essa é a reação. Então, a história de que o muro fica lá no México, não é verdade. O muro fica em cada setor, em cada local, basicamente, da sociedade, quando o vento do autoritarismo permite o ódio, a xenofobia e o racismo como práticas normalizadas. Então, o título do livro é isso, né? A história está contada lá dentro, o título do livro remete a uma das crônicas, basicamente, mas ele, obviamente, é uma tentativa de mostrar que, sim, quando você libera o ódio, preparem-se, porque não há como dizer nós estamos protegidos. Conosco nunca nada vai acontecer. Vai sim, é imprevisível, e não dá para saber. Esse muro de ódio, ele assim, ele está dentro de cada um, né? Ele vai sendo estimulado e criado e cristalizado dentro de cada um, né? Que vai absorvendo isso de uma forma completamente acrítica, né? Em relação ao contexto e ao que isso representa, né? Foi uma experiência muito brutal. Isso foi em que cidade, Jamil? Foi em Nova York? Não, isso foi em Nova York, mas hoje eu estou em Genebra. Você voltou para... você está em Genebra? Voltamos para a Suíça depois de um ano.
Ah, achei que você ainda fosse voltar para os Estados Unidos, então, faz Eu acho tempo, que mas depois do livro teremos problemas. eu ia perguntar justamente isso. Não foi coordenado nesse aspecto. Era, de fato, um ano. O plano era passar um ano nos Estados Unidos, então, nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Saiu, inclusive, na imprensa que eu saí dos Estados Unidos por conta de um risco de deportação. Não é verdade, não teve nenhum risco relacionado a isso. Não sei de onde tiraram essa história, mas, enfim, faz parte dos medos que percorrem a nossa sociedade. Não, certamente. E como a gente consegue visualizar, né, como toda essa camada, todo esse contexto também afetou diretamente, né, a sua vida, a vida dos seus filhos, que foram impactados diretamente. E aí, dentro desse contexto, né, e até mesmo você coloca que o livro é composto por diversas crônicas. E aí eu queria, né, jogar de novo uma outra pergunta, que é, né, estendendo, como você certamente falou, que afetou, né, a sua vida, mas também que histórias, né, ao longo da construção do livro, desse diário, foram mais marcantes e que melhor exemplificam esse declínio que muito voltado na ideia do sonho americano, que se perdurou durante muitos anos, né? E como o abandono e o rompimento desse tecido social, né, dentro dessa dinâmica. Yasmin, esse na verdade, para mim, o ponto central dessa história. Não é Donald Trump, não é um livro sobre Donald Trump, é um livro sobre como uma parcela gigantesca da população americana foi abandonada é, pela democracia, né? Porque democracia não é o momento da votação. Isso é uma parte da democracia fundamental, sem dúvida nenhuma, mas é só uma parte dela. A democracia é a garantia de direitos, ou a garantia de que todos tenham direito a ter direitos. Isso é a democracia. Né? Então, todos os direitos. Então, quando isso falha profundamente por anos e anos e anos, o que você tem é uma população gigantesca de ressentidos. E esse ressentimento, ele não vai ficar, vamos dizer assim, tapado num recipiente e dali ele não sai. Ele vai se expressar de alguma forma. Ele se expressa, no caso da democracia, e os populistas e charlatães e vendedores de ilusão descobriram isso, por voto. Né? Então, eu vou lá nos ressentidos buscar minha base de poder. É muito, eu diria, brilhante em termos de estratégia, né? Se você pensar, eu não vou buscar o meu apoio naqueles que defendem a democracia, eu vou buscar aqueles que estão ressentidos com o sistema, com a própria democracia, e eu vou me apresentar como a solução para isso. Claro, é aquele cara que vem na tua porta, bate na porta e mostra um shampoo e diz, olha, compra isso aqui que faz crescer cabelo. Qual prova você tem? Não, confia em mim. Né? E aí você cria toda... Você me perguntou de quais histórias. Eu acho que tem duas histórias que foram muito fortes para mim, além de todas as viagens, etc. Uma foi um comício que eu fui do Donald Trump no Madison Square Garden, em Nova York. Né? O que é o Madison Square Garden? É o grande ginásio, para quem é de São Paulo, era o Ibirapuera do meu tempo, talvez. Né? É o local onde tudo acontecia, desde da final do vôlei né, aos shows que a gente adora, das bandas que a gente adora. Enfim, é o local de encontro, basicamente, da sociedade. O Madison Square Garden, nos anos 30, já tinha sido usado pelo movimento nazista americano. Ele existiu. O movimento nazista americano existiu. E eles fizeram um comício também no Madison Square Garden. Então, não foi por acaso que Donald Trump escolheu o Madison Square Garden para fazer um comício, um dos últimos comícios antes da eleição. Inclusive para dizer para o resto dos Estados Unidos, olha só, até em Nova York eu tenho apoiadores. E nesse comício, eu não fui como imprensa, eu decidi ir como público. Né? Pra você ter ideia, foram 5 horas de fila, 5 horas de fila para poder entrar. Claro, mas era isso que eu queria. Né? Eu queria estar dentro daquela massa trumpista, massa da extrema-direita, escutar quem eram essas pessoas, o que eles estavam dizendo, por que eles estavam ali. Né? E me surpreendeu muito que quando, já no ginásio, quando o ódio era destilado, você não tinha silêncio, você não tinha constrangimento, você tinha excitação do estádio.
né, do ginásio. As pessoas explodiam de excitação, com gritos, aplausos, etc., cada vez que o ódio era promovido. That's who we're allowing into our country. We're not going to have a country any longer. That's who we're allowing in. The United States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. Not going to be happening. Not going to be happening. November 5th, 2024, 9 days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. Going to get the criminals out. I will rescue every city and town that has been invaded and conquered, and we will put these vicious and bloodthirsty criminals in jail. Going to kick them the hell out of our country as fast as possible. Ali, sinceramente, eu tive várias vezes arrepios. Né? O que é que está acontecendo quando você está num ginásio com 20 mil pessoas gritando pela pena de morte, gritando pela deportação, gritando basicamente pelo desmonte dos direitos humanos? O que é isso, exatamente? Então, foi uma dessas histórias que eu levei um susto. Né? Puxa, tem algo muito profundo acontecendo aqui para que 20 mil pessoas estejam comemorando o ódio. Né? Isso para mim foi muito forte. E uma outra história que eu trago também no livro é uma entrevista que eu fiz com o Viking do Capitólio, o chifrudo lá, aquela figura icônica, basicamente, da invasão do Capitólio. E ali foi uma entrevista longa, e obviamente não é uma entrevista no capítulo do livro, não é uma entrevista na qual eu dou palco a ele, não é isso. Mas é ouvir qual é a dimensão, eu diria, da alucinação que é tudo aquilo. Né? Então, eu descobri ali que ele não era o líder de nada, ele é a expressão, na verdade, de um movimento de desinformação, de manipulação, de ressentimento, e você junta tudo e transforma aquilo ali num personagem, eu diria, quase mítico. Né? E ele se veste de forma mítica, né? Ele sabia que, ao colocar tudo aquilo ali, ele estava entrando para a história, basicamente. Que câmera hoje do mundo não colocaria seu foco ali? E hoje, quando falar do 6 de janeiro de 2021, qual é a foto que fica daquele momento? Ele. Né? Então, foi muito impactante ouvi-lo durante mais de 2 horas, com certeza, ele colocando, obviamente, todos os seus argumentos, todos eles falsos, todos eles extremamente frágeis, todos eles conspiratórios, mas eu queria ouvir, eu queria entender de onde vinha um personagem daquele. Né? Insisto, não é para legitimá-lo, não é para dizer que ele tinha razão, de forma alguma. Tanto que eu pergunto para ele por que ele invadiu o Capitólio. Ele disse que ele não invadiu, que ele estava numa missão espiritual. Então, você vê que, obviamente, e ele foi anistiado. Ele e 1.400 pessoas foram anistiadas. E aí, o que ele faz? Qual a primeira coisa que ele faz quando ele é anistiado? Ele anuncia que vai comprar uma arma. Então, o capítulo é uma espécie de alerta de que a anistia não é pacificação, coisa nenhuma da sociedade. Né? Anistia não é pacificação. Anistia é você, obviamente, reescrever a história, tanto assim que esses anistiados nos Estados Unidos, eles têm certeza de que eles estavam do lado certo da história, de que o Estado foi injusto com eles e que hoje eles no fundo, são vítimas de uma injustiça. Olha só a inversão que acontece quando você anistia criminosos. No caso do Capitólio, mortes aconteceram. Né? Então, é muito grave tudo isso, muito, muito grave. Certamente. E como esse reflexo, esse contexto também para o Brasil, né?
que agora a gente vai começar todo o contexto que tem do STF, do desgoverno, né, governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o evento nos Estados Unidos também é um alerta dentro dessa discussão. Sem dúvida nenhuma. Por isso, inclusive, que o Walter Salles fala na introdução do livro, que ele é uma espécie de recado, uma mensagem, basicamente, para todas as democracias, inclusive para a nossa. Inclusive para a nossa. Eu acho que, sobretudo, para a nossa, né? Porque a gente está... no plano político, a gente, eu digo, essas forças, né, que são não tão subterrâneas, mas que têm essa capilaridade gigantesca, né? A gente está acompanhando quase diretamente o que acontece nos Estados Unidos nesse sentido, né? O que eu queria, enfim, tem uma outra pergunta, mas eu queria fazer 2 comentários, né, sobre o que você falou dos ressentidos, e aí eu acho que não à toa a estratégia do Trump, enfim, da campanha, ela foi muito assertiva no sentido de, nas 2 campanhas, a prioridade sempre foi não conquistar, na verdade, não era conquistar novos adeptos, novos eleitores. A prioridade sempre foi manter a base fiel, coesa, de modo a tê-la sempre junto, né? Assim, uma adesão que a crítica e independe, né, de qualquer coisa que o Trump diga, e com isso conseguir que essa base fosse votar. Né? Isso é importante, porque a gente sabe que, né, historicamente, a participação nas eleições presidenciais, ela costuma ser baixa, né? Embora isso tenha sido um pouco diferente na linha do tempo dos últimos anos. Em relação ao Viking, eu acho que você assim, trouxe muito bem que, na verdade, ele é um sintoma de um fenômeno maior. Né? Embora ali ele estivesse muito imbuído, né, dessas coisas, dessas maluquices que você descreveu, né? Assim, numa ação individual, a gente vê claramente que tem ali, vou olhar a psicologia das massas, né? A gente vê que tem uma massa que se junta, de novo, né? Sem sequer pensar no que está fazendo, nas consequências que esse ato tem, porque está seguindo um líder, né? Assim, mesmo que esse líder seja o Trump, né? Com essa agenda que, na verdade, não beneficia tanto as pessoas como elas acham, né, que beneficia. A gente estava falando antes assim, e eu acho que é importante, você trouxe isso, eu entendi claramente que não era uma questão de você dar palco, palco para maluco, né, falar qualquer coisa. Eu acho importante, para poder entender esse fenômeno, ter esse espaço de diálogo. Isso é uma coisa que, assim, nos últimos anos, o que a gente viu, e eu falo isso em relação ao Brasil, a esquerda ela se afastou muito, né, desse diálogo com, assim, claro que tem uma clivagem muito grande, né, política muito grande, mas não adianta isolar, né, a gente tem que continuar insistindo nessa ponte, continuar insistindo em conversar com essas pessoas, né, porque senão a gente não consegue desmontar ou amenizar esse ressentimento, né, que é muito grande. Bom, a gente estava falando antes, acho que foi a Yasmin, né, mencionou a questão do sonho americano, e aí tem uma pesquisa de julho do ano passado, do Pew Research Center, dizendo que metade dos americanos, 53%, acredita que o sonho americano ainda é possível. E aí tem 2 variáveis bem interessantes que se destacam nesse grupo na comparação com aqueles que consideram que o sonho americano não é mais possível e o grupo que considera que esse sonho americano ele nunca existiu. Né? Então, essas são 2 variáveis, idade e renda. Né? A maioria de quem ainda acredita no sonho americano, tem mais de 50 anos e tem uma renda salarial mais alta. Né? Isso me parece, assim, bastante revelador da realidade socioeconômica dos Estados Unidos que a gente tem hoje. Né? E isso faz conexão com o que você falou no início, começou, né, no início da conversa. E aí tem a questão racial, que aparece nessa pesquisa de forma muito forte, muito gritante também. Porque no grupo de quem avalia que o sonho americano nunca foi possível, os afro-americanos
eles aparecem com o dobro do percentual em relação a brancos, hispânicos e asiáticos, né? O que também eu acho que é muito revelador sobre os espaços de oportunidade inexistentes na sociedade americana, sobre o racismo que continua, e aí também gera um outro tipo de ressentimento. E aí, para a gente explicar melhor isso para o ouvinte do Escada, o que é o sonho americano? Ele realmente acabou? Ou ele existiu? E se ele existiu, para quem ele existiu? Eu acho que essa questão é fundamental. Essa última frase, para quem ele existiu? Ele existiu, sem dúvida nenhuma. Só que ele não existiu para todos. Ele não existiu o tempo todo e ele teve um padrão. O que é o sonho americano? É você nascer numa certa classe social e, com o teu próprio trabalho, sair daquela condição. Na tua própria geração. Não na geração dos teus netos ou dos bisnetos. Você mesmo, pelo seu trabalho, sair de uma família talvez analfabeta ou semi-analfabeta, ir para uma escola, ir para uma universidade, se formar e se transformar num profissional liberal, enfim, sair daquela condição de miséria. Algumas histórias que, principalmente, fizeram parte de toda uma campanha da mitologia do que é a civilização americana, fez uma força muito grande para dizer que isso era a realidade de todos. Né? Nunca foi a realidade de todos. Mas é um país, não só os americanos, vários países, não é só, eles não têm essa exclusividade, são construídos com base em mitologias fundadoras. Essa é uma delas. Né? Apesar de ser do começo do século XX, ela é crítica, basicamente, para definir quem são os americanos, para eles mesmos, inclusive, para eles acreditarem que o sistema capitalista não tem todos esses defeitos que se acusa. Afinal de contas, eu, com o meu trabalho, vou conseguir. Não é. A história mostra que não foi isso, que isso não aconteceu da forma que foi colocada, e outros aspectos, inclusive a Segunda Guerra Mundial e o fim, basicamente, da Segunda Guerra Mundial, na qual o governo americano, perdão, a economia americana era a maior do mundo, propiciou, obviamente, uma segunda metade do século XX muito cômoda para milhões de americanos, sem dúvida. Né? Agora, qual é o problema? Isso se esgotou. O esgotamento dessa ideia de que basta trabalhar estão nesses números que você está trazendo. Né? Então, eu trago justamente esses números no livro, mostrando que, claro, a geração que vem a partir dos anos 90, principalmente dos anos 90, não vê, ou, na verdade, não acredita que vai dar aos seus filhos o que ela recebeu dos seus pais. Então, é uma mudança profunda. Quando você entende que você herdou, você não vai passar para frente mais. Né? Acabou em você essa possibilidade de mobilidade social dessa dimensão. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem, claro, a população afro-americana que conquistou os seus direitos a duras penas, absolutamente a duras penas, e que hoje vê que justamente essa conquista está sofrendo um retrocesso. Né? Então, por exemplo, entre os vários decretos de Donald Trump, um que diz que não existe racismo sistêmico nos Estados Unidos. Né? Então, é uma tentativa, obviamente, de apagar uma realidade do país. Então, você tem, sim, o fim de um mito, não de uma realidade. A realidade já tinha terminado, e ela nunca foi uma realidade para milhões de americanos, mas é o fim de um mito. E aí a pergunta que fica: o que acontece numa sociedade quando o mito se desfaz? Quando o mito fundador daquela sociedade se desfaz? Eu não tenho resposta, mas o que eu tenho visto é que, no lugar desse mito, você tem, claro, entre uma população de ressentidos, escolhas que, obviamente, levam a charlatanice, a vendedores de ilusão, né? a aproveitadores, basicamente, desse desespero social. Isso fica muito claro. Daí, pela primeira vez, você tem, por exemplo, uma situação na qual o Donald Trump ganha também o Congresso, ele ganha em muitos estados, ele sai empoderado. É mentira que ele
teve a maior votação da história. Não é verdade, só para colocar aqui em números. Ele ganhou com 2 milhões de votos de diferença. Muita coisa, muita coisa. Mas o Obama tinha ganhado com 10 milhões de votos de diferença. 10 milhões foi a vitória do Obama. E a vitória dele foi por 2 milhões. Mas qual foi a composição diferente? A estrutura de poder. Então, uma vantagem expressiva no legislativo, expressiva no sentido de contundente, né? Em números ali é muito próximo, mas ele transformou essa vitória numa retórica de extremo poder. Então, é um momento crítico, você tem toda a razão em citar isso. Eu fiz muita questão de conhecer, vamos dizer assim, as margens da sociedade americana para tentar ver por que uma situação dessa era possível. E aí são números e realidades impressionantes. Então, duas só aqui para citar, eu passei por uma cidadezinha no Arkansas que me surpreendeu muito pela dimensão da pobreza daquele local. E eu fui pesquisar, era na beira do rio Mississippi, e eu fui pesquisar e constatei que o PIB per capita daquela cidade era o mesmo da Bolívia. Então, tinha gente morando, tem gente morando nos Estados Unidos como se estivesse na Bolívia. Em outra cidade que eu passei, a renda per capita, em média, era de Bangladesh. Estou falando dos Estados Unidos, né? Então, essas realidades são absolutamente concretas. Isso aqui não é uma narrativa, isso é um fato, né? Então, quando você vê que essas coisas acontecem, como que você pode chegar lá e falar, gente, precisamos defender a democracia? Que democracia? Se ela nunca passou por aqui. Se a última vez que ela passou por aqui foi há 50 anos. Né? Você está falando do momento da eleição? Não. Estou falando da democracia, do Estado de Direito. Sim, mas ela não passou por aqui. Olha a nossa situação. Então, se a gente quer recrutar gente para lutar pela democracia, primeiro ela precisa chegar. Né? E radicalizar na democracia não é até às vezes eu brinco, não é quebrar vidro de banco na Avenida Paulista. Você pode até achar que isso tem algum efeito, mas radicalizar a democracia é destinar um orçamento ridiculamente enorme para educação, saúde, questões sociais. Isso é a radicalização da democracia. Aí, vamos ver se, de fato, aquele que foi beneficiado por uma transformação social vai querer abrir mão daquilo tudo. Não vai. Né? Então, quer recrutar para defender a democracia, faça ela chegar lá primeiro. Eu acho que isso que você falou da democracia é importante, porque os democratas não entenderam isso, né? Biden também não entendeu isso, né? Porque, assim, primeiro, política externa para a classe média, e aí o discurso dele sempre defendendo a democracia, e aí eu achei genial você dizer isso, né? Para você ter gente para lutar pela democracia, primeiro ela precisa chegar. O discurso dele não tinha eco, né? O discurso do Biden, né? Assim, democracia, mas assim, o que é? Né? Assim, tem algumas entrevistas que foram publicadas, né, durante o período eleitoral exatamente sobre isso, né? O que é democracia? E aí as pessoas, assim, elas sequer conseguem entender o conceito. Né? A democracia é algo que só tem gente corrupta. Democracia, são os ricos se dando melhor. Então, a gente pulou essa parte da educação cívica, né, de mostrar para as pessoas, ensinar as pessoas, né, o que são os direitos delas, como elas devem reivindicar os direitos delas. E é claro que isso faz parte desse projeto. Né? Você esvazia a educação, você esvazia qualquer possibilidade de desenvolvimento de um pensamento crítico e de um entendimento do que é ser cidadão. Né? Você falou dos afro-americanos. Essa semana, Trump ele aparece metendo pau, né, no Smithsonian, no complexo, né, dos museus do Smithsonian, principalmente em relação ao Museu Africano, porque ele mostra, os museus estão muito preocupados com a escravidão, e a escravidão não foi tão ruim assim. Espera aí, né? A outra coisa é tentativa de esvaziamento desses direitos já adquiridos e que agora a gente vê que eles não podem ser
taken for granted, né? O direito de voto, direito civil, né? A gente está, como você disse, tendo um retrocesso absurdo. Olha, eu até comentar sobre isso, porque está no livro, inclusive, o decreto que ele, então, ordena os museus a falar apenas da grandeza histórica dos Estados Unidos. Ninguém constrói um decreto desse, uma ordem executiva dessa, por acaso, né? E quando você quer controlar a história, é porque você, obviamente, quer controlar o futuro, não é a história, não é o passado. O controle do passado não tem nada a ver. Não é redefinir o passado pelo passado, é redefinir o passado para se estabelecer como vamos assim, a linha condutora da história. Você é a linha condutora da história. Então, a questão da memória é muito fundamental para a gente entender que você não constrói uma memória por acaso, você não molda aquela memória por acaso, você molda aquela memória como um instrumento de poder. E isso fica muito claro na questão racial americana. Eu fui nesse museu. Ele é muito impressionante. Eu não sei se você chegou aí, Tatiana. Você começa no sótão do museu, né? Você não começa no térreo. Você começa lá embaixo. O teto é baixo, a luz é escura, o cheiro não tem janela. O que é aquilo ali? São os porões dos barcos, né? Levando justamente os negros escravizados para os Estados Unidos. E você vai, então, saindo daquela situação como uma conquista de direitos, né? Você vai subindo. E é um museu muito duro de percorrer, não é um museu agradável. Mas me chocou, por exemplo, a gente estava num grupo, sabe eu estava com meus filhos, etc. Você entra naqueles grupos que vem uma guia para contar a história. Nós éramos os únicos brancos daquele grupo. E eu comecei a olhar em volta e não havia um contingente importante de brancos visitando o museu. Então já é algo, né? Claro, naquele mesmo dia a gente foi no Museu Aeroespacial ali, que ficava do lado. Aí, uma população completamente diferente naquele outro museu. Então, calma aí, por que é tão... por que dá um mal-estar tão grande, né, ir àquele museu? Por que não tem uma presença maior de brancos naquele museu? Claro, porque existe esse racismo estrutural. É óbvio que ele existe, né? E aí, quando veio Donald Trump, ele diz, reclama dos museus. Isso é um absurdo, vocês estão dividindo a sociedade. O argumento, né? Essas expressões, elas criam rachas na sociedade. São essas expressões que criam racha, não é a escravidão que criou racha, né? Não é a disparidade social, é falar delas que criou racha. Obviamente, a gente sabe de onde vem isso. Então, é muito simbólico que parte da ofensiva de Donald Trump contra a democracia seja nas artes, na educação, nas universidades e nos museus. Você falou do museu, eu estive agora nos Estados Unidos em junho e julho para fazer um curso de política americana e eu fui, já tinha estado em Washington antes, mas dessa vez eu fui ao museu, o museu afro-americano, enfim, museu africano, porque quando estive lá antes ainda não tinha sido construído. E eu estive dessa vez no museu depois de passar por Charlottesville e visitar a fazenda do Thomas Jefferson, e aí, assim, acho que você tem essa observação muito fina, né, que eu tive também. Praticamente todas as pessoas que estavam trabalhando no museu em Washington eram pessoas negras. Assim, elas estavam ali não apenas, sei lá, como ascensorista ou faxineira, elas estavam em funções, digamos assim, que você vê que tem uma demanda intelectual, enfim, elas, né, ocupavam diferentes escalas nessa estrutura social, né, se a gente pode falar assim. Lá na fazenda do Thomas Jefferson, as pessoas negras, elas estavam como motorista do ônibus que leva até o topo da fazenda, como a pessoa que fica no portão recebendo ingresso, mas os guias, que deveriam ser negros, porque estão ali, né, o passeio para contar a história desse passado, os guias eram brancos. Isso foi uma coisa assim que me chocou de uma maneira, e eu perguntei, né, para a guia, e aí veio uma história, não, existe um programa de bolsa, de não sei o quê. Eu falei, não tem que ser de bolsa.
essas pessoas têm que estar aqui trabalhando porque elas vão falar melhor sobre a história delas, né? Você não viveu essa história, você não tem esses antepassados. Então, eu me irrito muito quando algumas pessoas falam, mas isso é cortina de fumaça para outros temas. Cortina de fumaça para outros temas. Sério mesmo. Eu me irrito muito quando tem 2 temas que falam que é cortina de fumaça: gênero e raça. Aí eu fico pensando, caramba, tem que avisar os 52% da população brasileira que elas são só cortina de fumaça, viu? Os seus direitos, na verdade, são cortina de fumaça para interesses econômicos, para não sei. Puxa, é isso mesmo? A gente trata do desmonte de direitos humanos, dos direitos das mulheres e da população afro-brasileira, afro-americana, como cortina de fumaça? Enfim. em geral, quem fala isso é branco e é do sexo masculino. Não sei, é uma coincidência, né? Não, mas você tá misturando coisas aí, Tatiana. Desculpa, não, estou bem equivocada aqui, estou generalizando, né? Um último comentário para passar para a Yasmin é o seguinte, você falou muito de memória, que o que esse grupo busca é redefinir o passado para poder ter o controle, né, do futuro, né? O presente está ali como aquele meio de campo para organizar o caminho, né, desse controle, né? Isso me lembra muito, e aí vou falar um clichê, que é 1984, né? Sim, muito essa distopia que a gente está vivendo aqui, inclusive. Não é clichê, não, é muito atual. E aí eu queria lembrar, pessoal, do Chutando da Escada, aos ouvintes, que a gente tem um episódio com a professora Mariane Junqueira, da USP, um episódio em que a gente tratou exatamente, foi quando eu e a Andressa Mendes, conversando com a professora Mariane, a gente tratou exatamente de todos esses pontos: memória, uso dos símbolos, uso do passado, a importância de conhecer e entender esses mitos fundacionais, né, dos Estados Unidos. Então, eu acho que complementa muito, para quem ainda não ouviu, essa conversa que a gente está tendo. Renan, e pegando um gancho do que vocês estavam discutindo aqui, me recordou quando, principalmente, o Jamil falou desses 2 aspectos, né, que vem dessa desconstrução, gênero e raça. Inclusive, dialoga recentemente com a fala do secretário de Defesa, né, que vai questionar o voto, sobretudo o voto feminino. E mostra, né, a imagem de um homem branco numa posição, né, que é o Departamento de Defesa, que tem um grande significado, né, para os Estados Unidos e que tem desempenhado, sobretudo nesse novo contexto, esse papel junto, né, com o seu secretário de Estado e conselheiro, que é o Marco Rubio, um latino, como isso dialoga bastante dentro dessa retórica, né, de fazer esse desmonte. E aí, dialogando também, pegando um pouco o que vocês estavam discutindo, que o Jamil também colocou, até mesmo geracional, relacionado ao sonho americano, da década de 90, daquele, né, estadunidense, que ele vai ali pelos seus meios, sair da sua condição social de onde nasceu e vai, né, crescer. E como isso muda para hoje, né, para o contexto atual. Aí eu queria fazer essa pergunta. Você acha, Jamil, que essa desilusão, ela é geracional ou ela é geral, de uma certa forma? Assim, ela já vem dentro da sociedade ou ela vai, né, de geração a geração surgindo? Não, eu acho que a questão geracional é fundamental, sim, para explicar isso, porque você tem, obviamente, uma geração, eu diria, uns 30, 20 anos hoje, que ela vive uma realidade muito diferente do que os pais viveram nos Estados Unidos. E é realmente uma transformação. Tem, desde aqueles... E aí eu vi 2 lados, né? Alguns que vivem uma situação de desilusão em relação à mentira da democracia americana, no sentido, não, nós não somos tudo isso que vocês propagam pelo mundo. E aí é uma desilusão que é transformada em luta. Gente muito comprometida com os direitos, com avançar, com retomar, de alguma forma, a luta pelos direitos. Então, você tem esse grupo. Mas você tem um grupo gigantesco, e aí isso eu vi, daqueles que a desilusão é transformada em... não é só um ressentimento, mas é uma espécie de ódio às elites. A elite não é, e essa é uma coisa que eu também descobri, a elite não é financeira, não é uma questão de dinheiro, a elite. A elite, claro que é, também é essa,
mas a elite de poder, a elite intelectual, a elite de quem, de alguma forma, estudou ou não estudou, né? Então, tem às vezes, o ódio em relação à elite acadêmica, por exemplo, americana, é tão grande quanto a elite financeira, né? Eu ouvi gente dizendo, e já ouvi isso no Brasil também, histórias como, não, mas se tiver uma guerra mundial, não serão os acadêmicos que nos salvarão, não serão aqueles que estão nas universidades. A universidade serve para quê, afinal de contas? Né? O que se faz lá? Aquela torre de marfim que ninguém tem relação com a sociedade. Às vezes é curioso, porque são essas mesmas pessoas que estão usando tecnologias que foram, obviamente, desenvolvidas em universidades, mas, enfim, às vezes é difícil explicar toda essa parte. Mas existe um ressentimento que ele não é só econômico, ele é de uma forma mais geral, ligada ao poder. E aí o poder, eu diria, cultural, é o poder não no sentido de acumulação, mas um poder, eu diria, cultural, até educacional. E você tem isso para mim ficou muito claro, né? Gente que eu também já ouvi no Brasil dizendo, não, eu voto nele porque ele é tão ignorante quanto eu, né? A gente sabe de onde vem isso, né? Se sente, e ele também com uma capacidade extraordinária de, apesar de ser uma elite, colocar para aquelas pessoas que não, na verdade, eu sou parte de vocês, eu sou vocês, né? Eu represento vocês, porque eu também sou perseguido por essa elite, né? Olha só quantos processos foram abertos contra mim, olha só, tentaram me matar várias vezes. Então, eu sou um perseguido tanto quanto você, lá no fim, lá do Mississippi, que perdeu o emprego e não tem a mínima chance de retomar a tua vida social e econômica. Então, essa relação enfim, é uma narrativa muito bem elaborada. É bem elaborada e ele é totalmente descolada da realidade quando a gente olha, sei lá, Trump estudou na escola de Wharton, ligada dentro da UPenn, né, da Universidade da Pensilvânia, que é uma das universidades mais caras do país e faz parte da Ivy League, né, está ali junto com Harvard, Yale, Princeton, e isso também ajuda a gente a entender essa briga, né, essa disputa, não é perseguição que Trump faz a essas universidades em específico, né, Columbia, Princeton, Yale, e só para lembrar que isso e de novo, dentro da estratégia do Trump, né, a sagacidade dessa estratégia, né, ele se aproveita de um anti-intelectualismo que faz parte, assim, dentro desse binarismo presente em quase tudo, né, em quase todos os aspectos da sociedade americana. Né? Assim, ao mesmo tempo que é uma potência em educação, ciência, pesquisa em desenvolvimento e etc., inovação, quer dizer, não mais, né? A China está forte em cima. Eles não entenderam ainda, mas é isso, né? A China já chegou aí. E você tem o outro lado, né? Que é extremamente contrário aos intelectuais, que se sente menosprezado, se sente diminuído, enfim. Tem e aí vamos deixar também isso claro, tem uma culpa, obviamente, uma responsabilidade muito grande desse grupo também, né? E você falou dos democratas mais cedo, eu acho que uma das declarações mais importantes da eleição foi no dia da derrota dos democratas, a carta que o Bernie Sanders escreveu aos democratas, não aos republicanos, não ao Donald Trump, aos democratas, dizendo, e aí, estão surpresos com o quê? Se nós abandonamos os trabalhadores americanos? Qual é a surpresa? Você acha que, então, a gente pode abandoná-los e eles vão, mesmo assim, votar por nós? Claro que não. Né? Então, é muito importante, porque tem uma responsabilidade, sim, desse segmento de não ouvir, de não entender, de não querer, obviamente, nem se aproximar dessa massa. Só nos Estados Unidos, só as pessoas abaixo da linha da pobreza, são 40 milhões de pessoas. Existem nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí? Não é com a gente? Eu lembrei da declaração da Hillary na campanha de 2016 para falar dos eleitores do Trump, né? Acho que era um bando de execráveis. Como é que foi? Ela falou uma coisa assim, né? Uma cesta de... Foi algo assim meio forte, né? Eu
queria emendar, já que a gente está falando basicamente sobre identidade, né? Essa questão do que é ser americano, sobre quem pode ser americano, a gente vê que é um debate perene nos Estados Unidos, né? É um debate que ele não se esgota na academia, na política e na própria sociedade, né? Então, de tempos em tempos, a gente vê uma nova onda desse debate, o surgimento de novos interlocutores que vão tentar estabelecer novos critérios para essa possibilidade de ser americano, e limitar os contornos desse pertencimento, né? Nas entrevistas para o seu livro, o que você viu, né? O que as pessoas dizem que é ser americano? Boa pergunta essa. Não, pelo seguinte, é uma pergunta que tem uma dificuldade cada vez maior de ser respondida, porque estava muito claro antes que tinha alguns pilares dessa explicação, né? Então, nós somos aquele local onde a democracia existe, onde só a meritocracia é a regra, onde eu posso e eu vou conseguir conquistar aquela situação com a minha própria capacidade, e no mundo nós somos uma hegemonia, né? Ninguém pode com a gente. Olha quantas coisas já não são mais, né? Então, quando você já não é a única hegemonia, na verdade, mais do que ela é questionável hoje. Não, o mito do sonho americano já não existe mais. Talvez nunca tenha existido, mas você acredita que ele tenha existido. Então, também ali não é. Não é tampouco mais uma democracia. Inclusive, a Universidade de Gotemburgo já avisou que, se continuar assim, no ano que vem, pela primeira vez na história, o ranking que eles fazem, a classificação que eles fazem, vai, em 2026, retirar os Estados Unidos das democracias, né, pela primeira vez. Então, tudo muito sério. Essa é uma pergunta que é respondida, às vezes, com patriotismo oco, né? O patriotismo xenófobo, é o patriotismo, eu diria, protecionista, no sentido mais amplo, não protecionismo econômico só, que também faz parte. Então, tem essa tentativa de resgate, né? O again, do Make America Great Again, é isso, né? O again, o de novo, é essa parte. Quem somos nós? Né? Vamos voltar ao que éramos. Essa é uma frase muito forte, porque ela não fala sobre a economia, fala sobre cada um deles, né? É uma identidade que é questionada, né? Então, não uma nacionalidade que é questionada, uma identidade que é questionada. Quando você questiona uma identidade, no fundo, você está questionando a própria existência daquela pessoa. Por que é tão poderoso o trumpismo, a extrema-direita, o bolsonarismo, etc.? Porque não é um partido político, é um movimento. E olha só, esse movimento conseguiu, ao longo de anos, convencer você de que nós somos isso. Eu sou o líder, mas nós somos isso aqui tudo. Cristãos, gente de bem, homofóbicos, racistas, etc. A gente é tudo isso, né? Muito bem. Qual é a dificuldade de você romper com o movimento? É que, se você romper com o movimento, ou não acreditar mais naqueles líderes, é a tua identidade que está sendo questionada. Você está se questionando, né? Quem sou eu, então? Se eu não sou mais aquilo, ou se eu não acredito mais naquele grupo, quem sou eu? Então, olha a dificuldade que é desmontar esse pensamento muito bem elaborado da extrema-direita. Ela te convenceu que você não está votando em um líder, em um partido político. Você está votando quase em você mesmo, né? Somos isso e queremos isso. Então, é muito dramático essa história, porque passa pela identidade e não pela democracia, e não pelos direitos. Só os meus, né? Obviamente. A gente consegue ver esse movimento, muito bem como você colocou, é muito mais do que um partido, é um movimento que é feito. E dentro dessa lógica, né, a gente
é muito possível ver que o Trump, ele resgata, né? E aí, dialogando um pouco com a minha tese, que eu faço esse movimento, né? De alguns resgates de alguns termos. A gente vê a doutrina Monroe, a gente vê muito do resgate do governo Reagan, né? Que também tem um slogan bem parecido com o que ele vai resgatar dessa América Grande. E aí acho que fica um questionamento para a gente de reflexão, né? O que significará ser esse americano em um país pós-Trump? O que seria, né? O que poderia ser? Acho que é um exercício que desafia. É desafiadora essa pergunta. Eu realmente é uma boa, excelente pergunta, porque eu não acho que você coloca, como eles falam, colocar o gênio de volta na lâmpada, né? Como é que você desfaz isso? Não é um trabalho da noite para o dia. O Biden descobriu isso. O Biden, ou, na verdade, os democratas descobriram que não é ganhar uma eleição que encerra o movimento, né? E no Brasil a gente também está descobrindo isso. Que não basta o Lula ganhar uma eleição, ou qualquer um, ou da direita civilizada, democrática, ou da esquerda. Não basta isso. Se você não fizer uma transformação social real, a ameaça da extrema-direita vai sempre existir. Então, essa tua pergunta, eu acho que é fundamental, eu acho que tem muita gente se fazendo essa pergunta nos Estados Unidos. E agora? Ontem eu, procurando material para escrever um texto, achei olhando textos relacionados às eleições de 2024, tem um artigo de opinião, enfim, não lembro o autor, mas o título era assim: ué, a gente tem que fazer de novo e de novo? Ou seja, a gente tem que ir votar, a gente tem que continuar lutando, e é toda vez, isso não acaba? Não, não acaba, né? É o que você está falando agora. E aí, assim, tem o fim do sonho americano, supondo, né, que ele tenha, vamos colocar que ele existiu para essa parcela mais específica. Tem o fim, você colocou, do entendimento de que a ficha está caindo, né? Os Estados Unidos, eles não são tão excepcionais, ou pelo menos não são tão excepcionais, eles são tão excepcionais quanto qualquer nação pode pensar isso de si mesmo, né? Porque qualquer país, se a gente olhar, né, é excepcional em si mesmo, né? Com as suas qualidades, seus problemas, enfim, cada país é único. Então, é o entendimento de que não tem sonho americano, o país não é o farol do mundo, a nossa democracia ela não é tão democrática, porque nós não nascemos como uma república democrática, né? A nossa própria fundação, nós não nascemos de uma república representativa, né? Tem aí, assim, a elite desde a sua incepção. Vai precisar criar uma nova narrativa, né, de si mesmo. Assim, porque esse discurso do nós versus eles, né, quem quer que seja eles, quem quer que seja esse outro, esse discurso ele se esgota também. Né? E me parece um desafio que é ainda mais difícil para um povo que, no seu conjunto, né, você falou isso ao longo desse programa hoje, tem um problema básico de identidade e vive contradições imensas, né? E essas contradições em relação a essa identidade, elas só vêm aumentando. Então, você, no período que você esteve fazendo a sua pesquisa, você identificou outras narrativas surgindo, se apresentando para dar conta dessa contradição entre a realidade e o modelo ideal, que a gente sabe que, por ser ideal, ele, na verdade, não existe na realidade, né? Olha, Tatiana, não consigo identificar assim de uma forma muito clara, mas o que eu identifiquei, ouvi muita gente colocar, é a descoberta de que uma descoberta que a gente já sabe, no Brasil também, no mundo inteiro, mas aparentemente para a classe americana isso nunca foi questionável, que a democracia morre, né? Para eles, não para os outros, em algum outro lugar do mundo, em alguma república bananeira, ou em algum local onde as instituições não são tão sólidas, morrem na sua própria casa, no seu próprio quintal. Isso foi e tem sido um susto para eles, descobrir que isso pode acontecer em casa. Né? Tem um dado também muito assustador do número de livros censurados nos Estados Unidos nos últimos meses e anos, por conta, claro, de prefeitos de extrema-direita, de governos estaduais de extrema-direita, ultraconservadores, e aí a descoberta de que não, nós temos um problema muito sério.
Então, tem um despertar ao problema, mas é só o despertar por enquanto. Eu não tenho visto uma estratégia, né? Eu fui a algumas reuniões de grupos de artistas, escritores, etc., pensar o que fazer. E eu notei que nisso a gente está muito mais avançado que eles. É verdade que a gente teve 21 anos de um regime militar há pouquíssimo tempo, né? Então, de repente, é a nossa vantagem. Mas eles não estão acostumados. Então, eu acho que a narrativa que você está falando, ou a identidade que eles estão, talvez, começando a criar, é uma identidade um pouco mais consciente dos riscos que o século XXI oferece. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu vi, mas insisto, de forma extremamente frágil ainda, ou incipiente, mas frágil talvez não. Não, excelente, muito bem colocado, Jamil. Aqui a nossa conversa ela vai fluindo e vai surgindo várias outras questões, né? Mas para a gente, né, fechar dentro desse escopo da identidade, para a gente encerrar, né? Porque senão a gente vai abrindo várias camadas que a gente, principalmente eu que fiz várias anotações aqui. Mas para a gente encerrar, né, a nossa conversa, pelo menos para o programa de hoje, além do seu livro, claro, o que você recomenda ler ou ouvir para quem quer entender melhor os Estados Unidos de hoje? Olha, Jason Stanley é um professor que tem os seus livros, inclusive em português. Ele escreveu recentemente sobre autoritarismo, ele escreve sobre educação, ele sabe muito de Paulo Freire, é impressionante o conhecimento dele de Paulo Freire como, claro, um instrumento contra a opressão, muito, muito impressionante ver um americano, eu diria, mais conhecedor de Paulo Freire que talvez 95% dos brasileiros, ou mais, né? Ou mais de 95%, mostrando, ele chegou, para você ter ideia, ele chegou a me dizer que Paulo Freire está no mesmo patamar de Aristóteles, né, na história da educação mundial, né? Então, olha só a dimensão que ele coloca. E ele é um dos principais, hoje, acadêmicos nos Estados Unidos em relação ao autoritarismo. Só que ele fugiu dos Estados Unidos. Ele saiu dos Estados Unidos, foi viver no Canadá agora, porque ele disse que ele não sabe o que vai acontecer. Então, é uma leitura super, super importante. Eu concordo com a Yasmin. O tempo passa rápido quando a entrevista é boa. Ainda tem, assim, a gente tem aqui páginas e páginas de perguntas para você, mas, enfim, a gente não vai estourar o tempo. Acho até que já estouramos. Mas aí fica o convite para você voltar, porque você já pediu música no Fantástico, né? Agora você pode renovar, né, o seu estoque e voltar. Jamil, eu agradeço demais a sua presença aqui no Escada. Eu sei que você está com uma agenda, enfim, super carregada por conta do lançamento e dos seus compromissos profissionais, e você abriu uma brecha aqui. Tem um governo que não nos deixa dormir, né? Então, não, governo não, tem um ex-governo que acha que é governo. Um desgoverno, né? Assim. Que não nos deixa dormir. Não, gente, os áudios, eu vou te contar. Eu sei que isso nem é para falar aqui, mas pelo amor de Deus, hein? Sim. Não, mas que baixaria, não tem outro jeito, gente. É isso mesmo. Que fique tudo claro, que fique tudo explícito sobre quem eles são, como se procriam, como vivem, né? Aquela história, né? O pior é isso, muito... né? Se procriam. É isso. Mas é muito importante que isso fique claríssimo quem eles são. Olá, ouvinte do Estou na Escada. Me chamo Yasmin Reis. Sou pesquisadora do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOpeu nas redes sociais. E sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa interinstitucional Santiago Dantas. Hoje vou trazer para vocês um breve resumo dos últimos acontecimentos do governo Donald Trump. Entre eles se destaca o anúncio feito pelo governo no último dia 8 de agosto, quando assinou uma diretiva ao Pentágono, permitindo o uso de força militar contra os cartéis de drogas latino-americanos, enviando aparato militar juntamente com tropas para a costa da Venezuela. Também, na última semana, o governo assinou a intervenção federal em Washington, capital. E, por fim, vou abordar também de uma forma bem breve sobre o encontro de Trump e Putin no Alasca. No último dia 8 de agosto, Trump assinou uma diretiva ao Pentágono, permitindo o uso da força militar contra os cartéis latino-americanos, que o governo já havia considerado como organizações terroristas, logo no início do seu mandato. Nesse contexto,
É essencial recordarmos que a política de guerra às drogas não é algo novo, assim como o discurso do combate dessas como justificativa para intervenções estadunidenses no território vizinho. Para compreendermos a escalada regional do último dia 18 de agosto, em que o governo Trump anunciou o envio de 3 destroyers equipados com mísseis, somando-se o envio de 4.000 fuzileiros navais a bordo. Convém analisar 3 aspectos que constituem o objetivo dos Estados Unidos na região com o propósito de reiterar a sua primazia. O primeiro refere-se à relação com a Venezuela, desde o primeiro governo Trump. Embora haja particularidades, o caso venezuelano tem sido emblemático. No primeiro governo, a Venezuela foi classificada ao lado de Cuba e da Nicarágua como, entre aspas, Troika do Mal. Essa nomenclatura foi declarada pelo então conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Esse termo ele soa de certa forma familiar. Se olharmos de perspectiva histórica, em 2002, o presidente George W. Bush fez uso de um termo semelhante, que ficou conhecido, entre aspas, Eixo do Mal. Fecha aspas. Para se referir aos governos no Irã, Iraque e Coreia do Norte. Não diferentemente, o governo Trump se refere a Cuba, Nicarágua e Venezuela por essa expressão, para indicar que esses países são uma ameaça à estabilidade regional e ao sistema democrático. As tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela têm escalado nos últimos meses, em meio à insistência de Trump em classificar os grupos do narcotráfico como organizações terroristas. Essas medidas permitem aos Estados Unidos considerar o uso de militares em prol da segurança nacional estadunidense. Como mencionado, essa classificação também tem sido aplicada no caso mexicano, em que permite o aumento do uso de tropas na fronteira. O segundo aspecto concerne ao contexto internacional da rivalidade estratégica com a China. A recente ação militar dos Estados Unidos na costa da Venezuela também precisa ser analisada sob a lente da competição estratégica com a China. De fato, a China ela representa uma ameaça à hegemonia regional dos Estados Unidos, na medida em que tem, nas últimas décadas, expandindo sua influência econômica e política na região, assim como investido no petróleo venezuelano, que é um ponto de interesse norte-americano. E, por fim, o terceiro aspecto tange ao uso do narcotráfico como justificativa para tais intervenções na região, como já aconteceu durante o século XX. Linkando a esse último aspecto, intervencionista, mais um acontecimento marcou a última semana do governo Trump. O projeto autoritário de Trump assumiu o comando do Departamento Metropolitano de Polícia do Distrito de Washington, a capital do país. Além disso, o governo anunciou o envio para as ruas de tropas da Guarda Nacional. Essa medida marca uma inflexão na política estadunidense, já que o uso da Guarda Nacional no país é reservado e acionado normalmente em casos de emergências internas, como crise de segurança e catástrofes naturais. No início do ano, se lembrarmos, o governo federal também assumiu o comando da Guarda Nacional da Califórnia e enviou mais de 2.000 tropas para Los Angeles contra a vontade do governador democrata Gavin Newsom. O argumento para a intervenção não é novidade. É o combate à criminalidade. Trump alega que há explosão de crimes e violência na capital, o que não é verdade, segundo os índices divulgados pelo próprio Departamento de Justiça Federal, qual indica que há uma queda significativa dos crimes nos últimos anos. Dando sequência aos fatos que aconteceram na última semana, temos o encontro entre Trump e Putin na Alasca, que aconteceu no último dia 15 de agosto. Após quase 3 horas de reunião, Trump anunciou que os dois lados tinham progredido, mas que não haviam chegado a um consenso em relação aos itens que estavam na pauta. É importante lembrarmos também que Trump, durante sua campanha eleitoral à Casa Branca, declarou que acabaria com a guerra na Ucrânia até 24 horas após assumir o cargo, o que não aconteceu até o momento, o que vem tentando, mas sem sucesso. Ao terminar o encontro, Trump declarou que telefonaria a Zelensky, presidente ucraniano, e aos aliados dos Estados Unidos na OTAN. São muitos temas que aparecem no novo governo Trump, e por isso é sempre bom acompanhar podcasts como Chutando a Escada e também ler as produções lá no site do OPEU, para ter um panorama desses últimos acontecimentos. É isso, pessoal. Obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.